Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Entre Elas. E aí, na vibe das Olimpíadas, que a gente ainda está feliz, torcendo muito, né? muito. A gente hoje bate um papo muito legal com o jornalista esportivo William Lima. Ele sabe tudo. Para mim, sinceramente, o William é a maior autoridade em esportes do sul do estado. E ele hoje nos deu a honra de estar aqui entre elas para conversar com a gente. Né, Marilene? É isso aí. Seja bem-vindo, William. Que bom, entre elas, Regina e Marilene. É muito bom estar entre vocês. Internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui para falar um pouco de esporte. São mais de 38 anos de jornalismo esportivo e eu espero poder atender os objetivos de vocês. Ah, mas vai atender. William, como conhecedor de esporte, como você faz pra gente um balanço, né, Marilene? Exatamente. Porque eu e Marilene observamos uma série de coisas nessa Olimpíadas, mas a gente não entende muito de esporte, não. Então a gente queria ouvir a palavra de quem entende. Qual a sua avaliação geral? Em relação a esse evento, ele poderia ser um evento mais assim, interessante em termos de esportividade. Mas, por um lado positivo, nós brasileiros podemos comemorar porque as mulheres saíram na frente, maior número de conquistas, não só no skate, no surf, no vôlei, como também até o próprio futebol, que conquistou medalha de prata, a gente pode considerar positivo. Agora, em termos de organização, no meu entender, deixou a desejar, porque a logística não funcionou direito, né? Falta de energia, questão do transporte, rio poluído, Rio Sena, famoso Rio Sena, até a prefeita foi lá para dar um mergulho, pelo menos para entrar na água, para garantir, mas teve pessoas que foram hospitalizadas. Esse tipo de coisa não pode acontecer, porque o mundo está olhando tudo isso, entendeu? Ainda bem que não houve nada de terrorismo, essa aí é a questão de que era o medo principal, era esse. Era o medo principal, porque são várias delegações que são visadas, né? Pela questão do islamismo e outras regiões que vivem a situação aí de guerra. Mas eu acho que, vamos ver se serve de exemplo, porque Los Angeles é logo ali, vai começar lá em 2028, os Estados Unidos tem essa facilidade de preparar coisa boa, né? Não é que vou dar nota assim, notas 50, nota 5 não, mas pelo menos nota 6, 7, acho que está bom demais para o Paris, poderia ser mais organizada e não aconteceu o que a gente esperava. William, você falou que as mulheres, elas sobressaíram nessa Olimpíada. O que eu observo é o seguinte, você imagina, William, que as mulheres, elas saem, por exemplo, vão para Paris, elas saem do Brasil nas mesmas condições que os homens. Por exemplo, a mulher, vamos falar da mulher que trabalha fora. Quando ela sai para trabalhar, ela sai nas mesmas condições que o marido dela sai de casa? Quando a mulher sai para fazer uma viagem, ela vai nas mesmas condições? Quando ela deixa o marido, filho, tudo para trás? Porque o marido não, ele preparou a mala e vai embora, não tem nada que prenda. E a mulher não, ela é presa à casa, à família. Você vê o exemplo daquela corredora do Paraná, que o marido entrou na justiça contra ela por abandono da criança, tentando tirar dela, Flávia Maria o nome dela, tentando tirar dela a posse da criança, porque ela estava abandonando os filhos. Então você não acha que foi um mérito muito grande para essas mulheres chegarem onde chegaram lá nas Olimpíadas? São muitas dificuldades para o atleta olímpico. Falando das mulheres... Principalmente das mulheres. Principalmente das mulheres, ela, na verdade, se o marido trabalha para trazer o sustento, mas eu, por exemplo, vou dar um exemplo, minha mulher trabalha mais do que eu, mas ela não trabalha fora, mas só o fato dela organizar minha vida financeiramente, fazer várias coisas que às vezes eu não consigo fazer, porque não dá para fazer, e ela sobressai em cima disso, então, e também tem a dificuldade, você para conseguir chegar até uma Olimpíada, ou pelo menos para um clube de destaque, você tem que buscar patrocínio, você tem que contar com sua preparação física, é muito difícil, o caminho é um caminho que não é fácil para você conseguir chegar no topo. Então, além dessas dificuldades, e a mulher ela tem que cuidar dos filhos também, né? E ninguém não para olhar para esse lado aí, você tem que cuidar da casa no todo, né? E como é que você ainda consegue encontrar espaço, espírito de esportividade para buscar o seu objetivo? É porque está querendo aquele ideal e vai alcançar. Mas é preciso que o esporte nosso, a nível geral, ele possa ter mais patrocinadores, investimentos. Mais, porque a maioria dos atletas em geral que estavam ali, no meu ponto de vista, era preto, pobre, favelado. A maioria.
Você não observou isso? A não ser esgrima, vôlei de equipe, surf, esportes mais elite. Mas a maioria ali dava para ver claramente. Cada uma tem sua história de vida, né? E realmente é fácil de observar aí essa situação. Mas eu não sei se a gente vai entrar nesse mérito aí, porque vai criar uma situação até que você de repente fala uma coisa e outras pessoas entendem de outra maneira. Mas o esporte, de um modo geral, ele está uma oxigenação de raça, entendeu? A gente ainda está bem ainda no nível de Brasil. É igual você vê a Bio, a felicidade que ela conquistou, aquela marca do ouro no judô. Que felicidade, né? Você vê ela fazendo declaração para os pais, para a mãe dela, né? Olha a dificuldade que eu tive. Não, e a alegria do marido dela? A gente, as lágrimas saem dos olhos. Não, eu fiquei emocionada com tudo. Eu fiquei muito emocionada, mas fiquei emocionada porque eu sou envolvida com a área social. E eu vi ali o pai de uma delas, vou dar um exemplo, daquelas jogadoras de vôlei de praia. Elas estavam na última partida com as canadenses. As canadenses bonitas, bem cuidadas. Você fala da Ana Patrícia e da Duda, né? Exatamente, exatamente. Aí a gente via que elas não tinham cuidados estéticos. Um cabelo arrumado, como as canadenses. As louras, bonitas, né? E você sentiu. Aí vão entrevistar o pai de uma delas. Quando eu vi aquele homem, aquilo me deu uma tristeza, que eu fiquei imaginando. Uma tristeza e ao mesmo tempo orgulho. Porque fiquei imaginando o seguinte, aquela família, a luta dela para aquela moça chegar naquele pódio. Porque aquela família é muito humilde, é gente muito humilde. Você observa, pelo geral. Né? E muitas delas também tiveram seus sonhos interrompidos, né? Não conseguiram atingir as marcas, né? Para poder chegar à condição de disputar uma Olimpíadas. E a gente vê o sacrifício e isso tem que ser valorizado. Muito valorizado. A própria Rebeca, com mais 6 irmãos, a mãe cuidando de 7 filhos, faxineira. Ela não tinha como ir para fazer, ela tinha que ir a pé. Uma mulher que foi abandonada pelo marido, como tantas outras no Brasil. Bom, aí você falou nessa questão da brasileira, tem também, não podemos deixar de citar a americana, que viveu um problema muito sério de saúde, né? Sim. E que conseguiu dar a volta por cima e chegou nessa disputa aí com toda a sua graciosidade, o seu louvor na conquista, né? E a gente vê que... O que a gente fala, William, que um atleta, mais do que o preparo físico em si, ele tem que ter um preparo emocional, né? Porque ele precisa de foco, ele precisa de atenção, ele precisa de concentração, ele precisa estar 100% ali, né? Corpo, mente, alma ali presente. Sem estar lutando pela sobrevivência. Exatamente. Aí eu queria entrar nessa fala sua aí, porque se você souber como que é o dia a dia de um atleta de rendimento, que ele precisa estar bem preparado psicologicamente, mas ele sabe que ele tem dificuldade, que ele precisa trabalhar para ajudar a sustentar a casa, mas ele sabe que o restante do tempo tem que treinar à noite e às vezes não tem um professor para dar aquela qualificação para ele. E mesmo assim, quando ele é atleta e Deus quer, ele chega lá e muitos desses conseguem. Mas tem uma história de vida que, se você parar, dá para escrever um livro, né? Exatamente. Eu não sou ligada a esportes, eu sou flamenguista, assisto os jogos todo do Flamengo, adoro. Eu sou Botafogo, então vou divulgar meu time aqui também. Fica à vontade. Quando o Brasil está disputando Copa do Mundo, eu gosto de assistir os jogos, ficar torcendo, mas eu não sei porque essas Olimpíadas me prenderam que eu fui vendo. Primeiro que eu sou feminista, e segundo que a causa, tanto a causa feminista quanto a causa da mulher que consegue dar a volta por cima e chegar naquele pódio ali me emocionou muito. Essas Olimpíadas, o Brasil ficou lá em 20º lugar, mas para mim, na minha percepção, ele ficou muito mais do que isso aí. O Brasil conquistou título em modalidades que a gente tinha muitas dificuldades. A gente, por exemplo, vamos se imaginar que uma mulher, não desmerecendo, mas pelas conquistas que a gente vem vendo, uma mulher ia conquistar uma prata no surf. Impressionante. Foi. Impressionante. Entendeu? O skate, conquistando medalhas. O que é aquela Raíssa, né? Uma coisa E hoje o vôlei de praia a gente domina, não só o masculino como o feminino. Mas você falou uma coisa interessante na época de Olimpíadas, porque envolve vários atletas participando. A gente, por exemplo, nós torcedores, de modo geral, a gente perdeu um pouco
aquela sensibilidade, aquela vontade de acompanhar a seleção brasileira de futebol. Porque você vê que hoje uma seleção de empresários, que hoje você coloca um jogador para atuar numa determinada partida, daqui a pouco ele está sendo vendido para o exterior. Exatamente. Aí o time perdeu já quantas conquistas de lá para cá. Aquela base hoje não existe mais como antigamente. Aí quando você vê as Olimpíadas, você tem opções de basquete e vôlei, apesar que o basquete nunca vem bem nas Olimpíadas. Precisa melhorar mais. A natação, quando não tinha o César Cielo, que até hoje ainda é recordista dos 50 metros. Então, são várias opções de esportes que te colocam, como diz, na cara do gol, na gíria que eu gosto de falar no esporte, e que você está ali na poltrona e reúne a família. E eu falei assim, pô, a gente estava na 17ª posição, a gente poderia galgar mais. Mas é preciso que o país ele possa investir cada vez mais no atleta. O atleta precisa. Hoje o governo do estado, vou falar aqui da nossa região aqui, do governo do estado do Espírito Santo, ele tem um alto investimento no Bolsa Atleta. Se não fosse esse investimento no Bolsa Atletas, os nossos atletas capixabas não estariam competindo, pelo menos estar competindo numa Olimpíadas. É um dinheiro que dá uma segurança e que dá para quebrar alguns paradigmas. A gente precisa investir no esporte. Precisa realmente. Cada vez mais. E existe hoje a possibilidade de você pegar o que você gasta no imposto de renda, você reverter isso aí para o esporte, como tem outras modalidades, entendeu? William, o que está sendo feito, porque, deixa eu refazer minha pergunta. Na semana em que a Rebeca teve aquele boom lá nas Olimpíadas, Rebeca Andrade, né, teve aquele boom, a escolinha dela recebeu em uma semana, ou melhor, em 5 dias, a matrícula de 2.000 meninas que queriam fazer aquilo que ela faz. Então você vê que essas Olimpíadas, elas incentivaram crianças jovens, né, a participarem do esporte. E eu acho, quer dizer, não entendo muito, mas eu acho que muito do incentivo começa no município, começa em casa, começa na escola. E aí eu te pergunto, você sabe de alguma política pública do esporte que está sendo desenvolvida aqui na cidade, ou que já foi, ou mesmo políticas privadas, pessoas que incentivam o esporte? Eu vou falar quando eu fui secretário, já tem um tempo, foi lá em 2008 para cá, né? Marilene, inclusive, foi secretária na época que a gente estava no governo Valadão. De lá para cá, eu tive uma amizade muito boa com o Maurício, que era o secretário de estadual, e sempre foi feito investimento na ginástica rítmica, muitos recursos, material, e até hoje continua fazendo. Esse governo, ele passa do limite em termos de investimento, governo Casagrande. Então, eu falo de Cachoeiro... Governo do Estado. Governo do Estado. Eu falo de Cachoeiro porque a gente observa isso daí. E não só, todo os 78 municípios que compõem o nosso Estado do Espírito Santo, esses investimentos têm ajudado. E é onde que a mãe, o papai, entendeu, tem dificuldade de fazer esse investimento com o filho, tem essa condição que o governo dá e que é repassado para as prefeituras utilizarem seus espaços, né, seus aparelhos, para poder fazer com que a atividade esportiva cresça. E nessa de agora, a ginástica rítmica, a ginástica solo nossos atletas capixabas tem feito a diferença, não só participando de clubes, né, como Flamengo, Vasco, Pinheiros, mas tem alcançado Olimpíadas, tem conquistado Jogos Olímpicos na região aqui, então tem dado certo. Isso aí eu olho para Cachoeiro e vejo hoje as praças reformadas, né? Isso não poderia ser ocupado de forma mais efetiva? Nem todo espaço físico ele é adaptado para o tipo de atividade física. Por exemplo, a gente entende que, por exemplo, tem uma quadra, um Alto Marinhos, um exemplo, é aquela quadra lá mais para basquete. E aí você tem quadras no Coronel Borges que serve para outro tipo de modalidade. E esses espaços, ele acontece geralmente no ginásio do aeroporto ou no ginásio Nelo Rola Borelli, que é no Nova Brasília. Então, a ginástica rítmica, ela acontece assim, tem que ter um espaço fechado, não dá para você realizar assim. Mas eu vou te falar uma coisa, evoluiu muito. Hoje se tem essas meninas despontando a nível estadual, que sonham um dia chegar a uns grandes clubes, ou de repente uma Olimpíadas, um Pan-Americano, essa conquista o trabalho está sendo feito, o dever de casa. Então, agora eu observo William, ficar de fora. Que em Marataízes há um incentivo bem maior, não sei se é por conta de ser praia, mas durante o verão é um torneio atrás do outro. E fora do verão também, durante o ano inteirinho. Torneios na praia, torneios de todo quanto é tipo de torneio.
Aqui tem mais a corrida de rua, não é? Que a gente tem conhecimento. Tem. O futebol já foi, não tem mais nem uma premiação, uma categoria assim não tem mais, a gente sabe disso aí. As cidades que predominam com valores dos royalties, como Marataízes, Presidente Kennedy, inclusive já tem mais recurso, né? Eu trabalhei lá durante 3 anos, quase 4 anos, na Secretaria de Esportes de Presidente Kennedy, e o royalties ele pode ser utilizado para esse tipo de atividades, incentivar o esporte. Você só não pode pagar custeio, né? Aí não tem como, né? Pagar salário de funcionário. Mas o esporte amador, você ter uma ideia, a gente tinha premiação de R$78 mil para o esporte amador, para futebol, 1º, 2º, 3º, 4º, até os últimos colocados. Então, para você ter uma ideia, Marataízes, agora que hoje tem um reforço dos royalties, a cidade que mais arrecada, eles têm feito esse trabalho. Então, permite ter uma lá Marataízes observa muito. Tem uma dificuldade grande. Você não tem recursos para isso. Mesmo assim, ainda está sendo feito um bom trabalho na área de esportes. Aí eu tenho que admitir. Se você se tivesse o poder de modificar a realidade do esporte no município, o que você faria? Eu voltaria com um projeto que a gente fez, Esporte para Todos. Esse Esporte para Todos, ele cabe num pacote, você fazer atividades, vários tipos de atividades nas regiões com professores que hoje tem um curso de educação física e precisam ser inseridos no mercado de trabalho, mas precisa ser monitorado por um professor, que ele está na fase ainda, né, de terminar a graduação. Você levar para cada região, ver necessidade. Aqui encaixa você fazer futsal, aqui dá certo o vôlei, aqui futebol, o esporte de areia. Então você tem que fazer esse mapeamento para você fazer isso ser distribuído. Porque se você não ouvir a comunidade dos professores, a comunidade em si, das pessoas que moram nos seus bairros, para tentar, né, de repente ali uma pista de skate, ela é interessante no vilarejo, como já foi feito. Às vezes as pessoas vão usar um espaço público para andar de skate, depredação, né, você tem que cuidar do conteúdo que você tem, que é a nossa símbolo da cidade. Você vai botar um menino andar de skate numa reforma do Bernardino, que foi agora, estava acontecendo isso. De jeito nenhum. Tanto é que o calçamento lá está todo depredado. Então vamos tentar ver se implantar lá um skate naquela região. Então você tem que fazer isso. Dá para fazer muita coisa. William, voltando às Olimpíadas, quando deu o resultado final, eu peguei a listagem e fui olhar a situação do Brasil comparando com a América Latina. Porque a gente sabe que a gente disputa um pouquinho com a Argentina, com o Chile. A gente quer ser melhor, eles também querem. Tivemos uma medalha de ouro com as 3. Aqui, eles estão lá em 50º lugar. Você ver, né? Aí eu fiquei feliz. Não é que eu fico feliz com eles estarem naquela categoria lá, na classificação, mas fiquei feliz pelo Brasil, de qualquer forma. Eu acho que o Brasil representou bem a América Latina, muito bem. Fiquei satisfeita. Todos nós acreditamos. A gente fala assim, a gente que encontra na rua, fala, torcer para o Brasil não, mas quando chega na hora da emoção, na hora da conquista, você sente que de repente um parente seu que conquistou, alguém da família, é muito bom, né? Eu acho que... Nossa, é bom demais. É muito bom, aquele gente. marido da Bia, ele xingava, ele gritava. Eu vi ali, sabe, que é a figura do brasileiro típico. O brasileiro que assiste, você assiste o Botafogo, o meu marido assistindo o Flamengo, eu também gosto de... Eu só evito de ficar reclamando, porque não adianta, eu não sou técnica, eu não vou ficar reclamando, né? Mas eu gosto de assistir. Esse papo tá bom. Mas agora temos que terminar. Temos que terminar. Você não pediu like. Meu Deus, gente. Curte esporte? Tem episódio Gostou? 2 não, né? Com a Netflix tem episódio 2. Não, mas você está convidado para voltar. Você curte esporte? Gostou das Olimpíadas? Gostou dessa entrevista? Está na hora de dar o seu like, o seu gostei. Se inscreve no canal, compartilha esse programa com quem gosta de esporte como você. Falar de esporte hoje é uma coisa muito bacana, porque a gente está falando de saúde, a gente está falando de vida, a gente está falando de juventude ativa, a gente está falando de melhorar a imagem do país, a gente está falando de tudo isso. Você me permite fazer uma merchandising aqui? Pode, querido. Pra você ter uma ideia, eu criei uma revista que é só esporte capixaba, que
que é Sport News, que eu sou diretor da revista, o criador. E essa revista, por exemplo, às vezes uma É a única do estado a falar de esporte, e tá? essa revista tem pessoas que não têm destaque em outras mídias. E eu procuro dar esse espaço, entendeu? Agora, quando você vê, de repente tem uma notícia do Flamengo, de um time do Rio, é porque veio fazer algum jogo aqui no estado, então você tem que divulgar. Mas ela não tem diariamente, mensalmente, porque a periodicidade dela é mensal, você não vê notícias, a não ser capixaba. Por exemplo, eu estou numa felicidade, você nem imagina. De 8 conquistas, nós temos um time de futebol aqui na nossa região, Vargem Alta, Prosperidade. Esse time conquistou o título de campeão estadual feminino. O Vila Nova, da Grande Vitória, vem 7 vezes ganhando e a gente sempre vice. Fizeram um investimento e agora, recentemente, as mulheres conquistaram o título estadual de futebol feminino. Olha que coisa boa. Olha, coisa que maravilha. linda, né? Vendo mulheres caminhando. Que maravilha. E nós perdemos recentemente uma grande líder do futebol, foi Dona Cotinha, não sei se Sim, você soube. sim, Essa sim. mulher que vibrava, tirava dinheiro do bolso para ver as meninas jogarem. Dificuldade no Coronel Bote para conseguir um espaço lá, para poder treinar as meninas. Olha que coisa linda. Linda. Exatamente. Deixou um legado. E agora você vê o Prosperidade, campeão estadual de futebol feminino. Ai, que bacana. Muito legal. William, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada. Pode Helena. fazer suas considerações finais, pode falar da Sport News, que é uma revista muito bacana. Não, o Sport News eu já falei que é uma goleada de informação até o... Uma goleada de informações. Agradecer o convite de vocês, porque a gente fica feliz saber que a gente é lembrado, a gente faz tudo pelo esporte. Ai, que bom. Quando eu não estou na revista, eu estou na Rádio Cachoeiro, que é do saudoso D'Alessio Carone, que me deu a oportunidade por viver esse jornalismo. Minha professora de jornalismo, Regina, Expedição Camilo. É verdade, que querida. acabou, né? Professora, já estava pronto, só foi pegar o diploma na universidade, Mas só história. isso. E nem todos seguiram, né, esse caminho aí, mas o jornalismo está na veia, a gente gosta. A gente e gosta. fico feliz de saber que eu fui convidado a estar com vocês aqui. Estou sempre acompanhando vocês aí na web. E a gente espera que vocês possam cada vez mais trazer conteúdos importantes que a população precisa de saber o que está acontecendo na sua cidade. E por falar em cidade, eu sei que não tem nada a ver, não deixe de votar, não deixe de escolher bem um vereador para representar a sua cidade, o seu bairro. Nós temos que exercer o voto, é muito importante. Precisamos melhorar cada vez mais a nossa cidade. Cachoeiro merece tudo de bom. Aqui é um lugar bom de se viver. É isso aí. É isso aí. Um Muito beijo para obrigada. vocês e muito obrigada pelo like, hein, gente? Valeu, até o próximo Entre Elas.